Então, amigos e amigas, irmãos e irmãs, como eu estava dizendo aqui já, a parte 2, então não tem cabimento, não tem cabimento, tá entendendo? Eu converso com alguns católicos, tudo, eu tenho respeito por eles, e graças a Deus que eles também me respeitam, fazem pergunta, eu faço pergunta a eles, sem nenhum problema, sem ofensa, porque, irmãos, a gente também tem que, amigos, também tem que falar direito, tudo, e eu fui de lá, tá entendendo? Assim, a pessoa sabe como é que funciona um pouco tudo, mas assim, a gente entende pela palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, ela está acima de livros, ela está acima de pastor, ela está acima de padre, ela está acima de mim, ela está acima da terra, ela está acima dos evangélicos, ela está acima dos muçulmanos, ela está acima dos católicos, ela está acima do islamismo, do planeta, dos países, de tudo, irmãos. É a palavra de Deus. Se você diz, se eu ou você diz, não, um exemplo, você diz assim, eu sou católico, mas não lê a Bíblia, não segue os padrões bíblicos, infelizmente, só a misericórdia de Deus, e eu oro a Deus e peço a Deus que Ele abra a sua visão para que você veja com mais entendimento. Se eu digo, sou um evangélico, mas não leio e não sigo os padrões daqui, não sou um evangélico, porque assim, o evangélico, ele tem que seguir os padrões bíblicos. E se você quer, porque assim, quando eu estava lá no catolicismo, eu não via muitas leituras da Bíblia, eu via algumas explicações, tudo, mas eu não via muito aquele água profundidade. Para falar a verdade, na realidade, nem Bíblia eu levava. Eu nem lia, nem levava, nem lia lá no culto. Então, como assim? Como assim os ensinamentos? Irmãos, a gente aprende, vê, e amigos, com a palavra de Deus. Está aqui, o manual. Comece a ler sua Bíblia. Comece por Gênesis, comece por Êxodo, valendo. E depois você vai ver o resultado. Você vai ver, alguém diz, não, mas peraí, ninguém consegue fazer 100%. Ninguém consegue fazer para... Exatamente isso. Ninguém consegue fazer 100%. Mas a gente tem que seguir o padrão bíblico. Mas a gente tem que se esforçar para seguir ao máximo. Tá entendendo? A gente tem que se esforçar para seguir ao máximo possível. Dizer, Deus, me dê graça, me dê força. Porque, irmãos, é só a misericórdia de Deus que nos sustenta e nos dá força. A gente não tem força de si mesmo. É de Deus. Não vem também das obras, essas coisas para que ninguém se glorie. A sua salvação, a minha salvação, ela vem de Deus. Se não for por Ele, acabou-se. Outra questão também. Tem vários textos se eu for citar aqui agora. E eu vou citar. Outra questão também. Vamos ler aqui em Levítico. Para você ver que não só em Êxodo. É Levítico. Tem uns textos aqui que eu vou falar de cabeça aqui. Eu nem sei se eu vou acertar alguns versículos. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Diz assim. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Alguém pode dizer assim, não, você só está citando aí textos do Antigo Testamento, mas tem no Novo também. Tem no Novo também, sem nenhum problema. O que são ídolos? O que são coisas de fundição, deuses de fundição? Aí está dizendo aqui, eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, irmãos, imagem, essas coisas. É que nem tipo assim, é só você também me explicar a passagem lá que Moisés estava lá no monte orando. Aí Arão pega o irmão dele, ele demora a descer. Aí ele pega e faz lá, ajuda um negócio de ouro, tudo. Se não me engano era até brinco, né, de ouro, um negócio assim. Aí ele pega, ajuda tudo aquilo lá, tudo. Aí ele pega e faz lá um bezerro de ouro. Aí o povo começa a adorar. Quando Moisés desce, Moisés ali se ira, como ira santa. Mas ele se ira ali, veja só. E um homem que ensinava tudo. Aí Arão também ali pega, tem os ensinamentos do irmão, tudo, que Deus dá as ordens, tudo. Pega, vai lá e faz. Por quê? Então, por que Moisés ali não aceitou? Moisés não é um homem íntimo diante de Deus? Porque ele ali também não adorou junto? Disse, mesmo, bora fechar. Não, nada disso. Então, é isso aí, meus amados irmãos. Tem vários textos, vamos aqui, deixa eu só me lembrar do outro aqui que tem. Em Isaías, capítulo... E esses textos aqui não estão anotados. Eu estou com a caneta na mão, mas não estão anotados esses textos que eu estou falando assim no papel, né? Eu acho que tem anotado, mas não está aqui agora. Deixa eu ver aqui. Isaías.
versículo de número... Cadê? Não me lembro se é Isaías 42. Isaías 42 e versículo número 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então é isso. O nosso louvor ele tem que ser voltado para Deus, não às imagens de esculturas. Porque eu já me ajoelhei assim, diante de imagens tudo, e etc. Essas coisas, quando não tinha entendimento, irmãos. Quando não sabia verdadeiramente o que é servir a Deus, o que é. E aqui eu não estou nem falando de placa de igreja, não estou aqui nem falando de religião, assim, de tal igreja e tal, essa daqui não estou nem falando do ponto específico, não, porque assim, eu sirvo uma denominação, realmente, mas assim, eu não estou nem falando da minha denominação que eu sirvo, aqui eu já estou falando a Bíblia, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, nem assim, porque alguém pode dizer, não, você está dizendo isso, que você serve tal denominação, nem a denominação eu estou botando, sirvam a denominação, graças a Deus, glória a Deus pela denominação que eu sirvo, estou assim servindo, estou nela congregando, graças a Deus por isso. Mas aqui o que eu estou falando não é nem pela denominação, é pela palavra de Deus. Por isso que a denominação que eu participo também segue os padrões bíblicos. Porque é a palavra de Deus que a gente aprende. Então veja, louvor, a imagem de esculturas, se prostrar, essas coisas não são bíblicas. Não são bíblicas. E os que fizeram isto, eles não foram sucedidos. Eles não foram bem sucedidos. Os que estão na Bíblia, né? Tem vários relatos. Eu não me lembro de todos agora, mas de alguns citei aqui Arão, né? Tudo que foi aquele bezerro de ouro, tudo e etc. Mas ninguém é sucedido, irmãos. Porque, como eu disse, e eu lhe pergunto, se um parênteses, né? Se assim, eu posso pegar uma madeira, um cimento, um gesso e posso fazer lá, pintar tudo e nomear de algum nome de alguns santos, que dizem santos, né, assim, né? Ou de alguma... Então, como assim? Eu vou carregar pequenininho, tudo, boto no bolso, carrego que nem... Já vi muitinho na minha casa, tudo. Aqueles, uns pedacinhos aqueles de santo pequenininho, tudo. Eu botava no bolso, um exemplo assim, para levar para algum lugar. Como assim? Eu carrego meu Deus no bolso. Eu carrego meu Deus na mão, pego ele. Como assim? Eu não entendi. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É Deus que nos carrega. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos livra. E é Deus. Não tem outra opção. Não é imagem, não é... Irmãos, me perdão dizer isso. Me desculpe. Mas as orações a ídolos, é em vão, irmãos. É em vão. Eu tiro por mim. Eu não vi nenhum resultado. Parece que eu vi as coisas mais dando ruim ainda, parece. Não sei. Eu estou dizendo isso porque eu participei. Eu fui. Não sou mais. Mas assim, eu fui tudo. Respeito quem sou. Porque eu tenho muitos na minha família. Converso com eles normalmente. Eles me respeitam como evangélico. Graças a Deus por isso. E eu os respeito igualmente. Aí se você dizer, não, mas você está me desrespeitando. Fala, então, eu estou falando a Bíblia. Você vai ter que reclamar com Deus. Porque foi ele que inspirou homens para escrever a Bíblia. Agora, se você não acredita na Bíblia, um exemplo, e quer acreditar nas estátuas, não acredita na palavra de Deus, então aí é que já está mais perigoso ainda o negócio. Agora, se você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, eu não estou lhe ofendendo. Eu estou lhe mostrando o que eu aprendi. E o que eu estou aprendendo ainda. Porque, irmão, a gente pode ler a Bíblia várias vezes, muitas vezes por completa, mas ela é a inesgotável palavra de Deus. Ela não tem fim, porque a inspiração de quem inspirou, ele é ilimitado. Vamos para a terceira parte, porque já estamos chegando aqui no fim aqui, mas vamos para a terceira parte em nome de Jesus.